Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas a aula de hoje é sobre a relação do conceito de cidadania, ou dos direitos humanos, assim pode ser, com a Revolução Francesa. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, falar um pouquinho sobre esse processo, acho que não é algo novo. Você discutir tanto direitos humanos quanto discutir a Revolução Francesa é algo bem comum. A diferença, talvez, hoje aqui é que a gente vai olhar a Revolução Francesa, mas sempre intercalando com hoje. Então, vamos embora para entender um pouquinho mais sobre isso. Eu estou aqui com minha colinha, como sempre eu gosto de ficar olhando aqui por aqui, porque normalmente essa colinha é o que eu uso para slide. Eu não sei se eu vou botar nesse vídeo, porque ela é muito curta, é muito simples. Mas, de todo modo, quando você vê me baixando na cabeça, é porque eu estou olhando essa colinha. Bom, para a gente entender a Revolução Francesa, a gente precisa entender que ela tem alguns antecedentes, como uma crise agrária em 1789. Essa crise agrária de 1789 vai fazer com que a França comece a questionar, sobretudo as classes menos abastecidas, comecem a questionar as autoridades que dominavam o país naquela época. Então, isso de cara é algo extremamente significativo. Por quê? Naquela época, a França era dividida em 3 estados. O primeiro estado seria o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado a população. Sendo assim, em meio à crise, quem é que vai sofrer? Sempre quem vai sofrer mais é a população. Por quê? Tanto o clero quanto a nobreza, ambos eram isentos dos impostos, ou seja, além da população de modo geral trabalhar mais para sustentar todos esses de cima ainda nem sequer pagavam impostos. Ou seja, você trabalhava mais, ganhava menos e era o único que pagava impostos. Então, em meio a essa crise agrária, muitas revoltas populares começam a se desenhar. Então, aí é que o clero e a nobreza, que seria o primeiro e o segundo estado, eles vão convocar a Assembleia dos Estados Gerais. E essa Assembleia dos Estados Gerais seria para discutir questões políticas e econômicas de como conduziria-se a França em meio a essa crise. É quando se decide nessa Assembleia dos Estados Gerais que cada um desses 3 estados vai ter direito a apenas um voto. E por que isso é tão complexo? Veja, se o terceiro estado, que é formado pela grande população como um todo, é maioria, se tivesse uma votação 1-1, então essa galera iria ganhar. Então, o que é que se decide nessa relação? Que o terceiro estado ele só teria um voto. Então, junta-se a nobreza com o clero e eles têm sempre o voto como voto que ganha essas decisões. Vamos tentar sintetizar mais uma vez para tentar ajudar você a entender. Veja, a população ela é formada, que é o chamado terceiro estado, pelos girondinos, jacobinos, camponeses e sans-culottes. Vamos ver quem é cada um desses caras que compõem esse terceiro estado. O terceiro estado ele é formado pelos girondinos, que é a alta burguesia, os jacobinos, que é a baixa burguesia, os camponeses e os sans-culottes, que são, de modo geral, a gente pode dizer que são agricultores e trabalhadores urbanos, esses dois de baixo aqui, tá? Então vejam, essa assembleia convocada pelo primeiro e segundo estado, ela tá para quê? Defender os privilégios dessas duas camadas, o clero e a nobreza. E os de baixo, que é quem produz, eles acabam sendo escanteados desses privilégios. E isso vai gerar diversas revoltas. E uma dessas revoltas é o seguinte, é que o terceiro estado ele vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, paralelo a tudo aquilo que a elite estava colocando para eles. Então, esse terceiro estado, ele cria uma Assembleia Nacional Constituinte que tem um caráter revolucionário e tem as influências iluministas, tá? Então, isso é algo importante para se entender. Por quê? Essas influências iluministas não estão presas apenas à França, isso vai perpassar toda a Europa, inclusive chegando aqui ao Brasil. Alguns artigos da Constituição, evidentemente, têm uma influência iluminista muito forte para que a gente possa ter ideia de como isso é extremamente significativo. Convocada a Assembleia Constituinte, em seguida é declarada, colocada, aliás, em prática, algo chamado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou seja, o terceiro estado, além de convocar uma Assembleia Constituinte para tirar o poder da igreja e da nobreza, eles também vão criar a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É na Revolução Francesa que você vai conhecer aquele lema chamado de liberdade, igualdade e fraternidade. Então veja, preste atenção nesse lema. Igualdade, a liberdade, igualdade e fraternidade.
Livres, porque esses trabalhadores, a população no geral, estariam livres para comercializarem sem ter o domínio do clero e da nobreza. No modo geral, a gente pode se cultuar o Deus que quisessem, porque esse movimento também vai ser o primeiro a distinguir Estado e Igreja. Isso é um ponto significativo. Iguais, porque cairia aquela soberania que tem os dois primeiros estados, a nobreza e o clero. Então, isso é extremamente importante. E fraternidade para se poder, evidentemente, viver em paz entre eles. Quem viu a aula anterior sobre cidadania e Estado é um processo. A questão da liberdade, as escolhas, o direito do cidadão, o direito do homem livre, são influências e construções sociais com o passar do tempo. Então, esses direitos que a gente tem hoje, eles foram adquiridos através de processos sangrentos, processos evolucionários, processos de luta que tiraram o poder absoluto da mão de determinadas camadas da sociedade, camadas aristocráticas, camadas elitistas, para que esse poder fosse descentralizado, ou pelo menos em tese, fosse dividido entre as camadas menos populares. Porém, evidentemente, lembre-se que a Revolução Francesa ela também pode ser conhecida como uma revolução burguesa. Por quê? Há um predomínio significativo por parte dessa categoria social. Só uma curiosidade também, é durante esses períodos das revoluções burguesas que você vai começar a ver um parlamento dividido. Quando se sentava no parlamento, quem sentava-se do lado direito normalmente eram as pessoas ligadas à burguesia, e quem sentava do lado esquerdo do parlamento eram as pessoas ligadas ao proletariado. Sendo assim, você começa a ter na ideia de direita e esquerda. Proletariado não, trabalhadores de modo geral. Enfim, a aula de hoje não era sobre a Revolução Francesa, apenas essas ligações que tem a Revolução Francesa e como isso, de alguma maneira, tem relações com os direitos humanos ou com os direitos de cidadania de modo geral. Beleza? Um abraço, até a próxima.